Israel nesse momento estava vivendo um período de conflitos e instabilidade. Davi já era o novo rei, um rei escolhido por Deus, um rei que o próprio Deus diz que é segundo o seu coração. Porque quando Saul é levado ao trono, é uma escolha do povo. Por que começa uma monarquia em Israel? Porque até então não existia rei, até Saul. Mas o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, quer copiar os povos vizinhos. E eles dizem, todos eles têm um rei, nós também queremos um. E então nessa pressão, entenda, porque não dá para pressionar Deus. Foi louvado aqui que ele faz o que ele quer, mas o povo pede e Deus dá. Saul se levanta. Então Saul começa a fazer coisas que ofendiam a Deus, coisas erradas. Então Deus decide remover ele. E aí Deus vai dizer para Samuel, vai lá até a casa de Jessé, porque eu já escolhi dentre os seus filhos um rei segundo o meu coração, escolhido por Deus. Mas era um momento de conflito, de divisão e de dor. Nesse momento aqui, o seu filho Absalão já tinha sido morto. Porque se você conhece a história, você vai se lembrar que Absalão deseja tomar o trono do seu pai, deseja usurpar o trono e o reinado de Davi. Vaidade, ego, só existia naquele tempo, hoje não tem mais. Como diz outros adolescentes, só que não. Então Absalão cria um plano. Davi pede para buscar Absalão, para que Absalão pudesse habitar com ele. E aí Absalão tem uma estratégia. Ele chega na porta da cidade, e as pessoas que iam até Davi para buscar um conselho, iam até Davi para que Davi pudesse julgar as suas causas, Absalão pegava essas pessoas lá na porta, antes da cidade, para que eles não chegassem até Davi, e Absalão então começasse a dar os seus conselhos. Absalão se passava por humilde, por bonzinho, para ir ganhando o coração do povo. Isto é muito perigoso. Toda usurpação é perigosa. Nós não podemos desejar aquilo que Deus não nos deu. Fica uma luta, uma guerra desenfreada por poderes, por posições, por microfone, para saber quem vai liderar, para saber quem vai dar continuidade. E às vezes nessa ânsia de poder querem usurpar cadeiras que não foram concedidas por Deus. E todas as vezes que a gente toma algo que Deus não nos deu, nós teremos tanto trabalho para sustentar aquilo. Agora, o que vem das mãos de Deus, a gente não precisa lutar para se manter. E nós vemos isso na vida de Davi de uma forma tão linda, né, pastor Eurico? Nosso professor de teologia, Deus abençoe. Nós vemos isso na vida de Davi. Só um parênteses aqui, nem estava na mensagem, mas veio agora, deixa eu falar. Porque quando Davi é ungido rei, quando Samuel vai lá na casa de Jessé e unge aquele menininho como rei,
No dia seguinte, Davi está lá levando o queijo para os seus irmãos. Davi não é ungido e assume o trono. Davi fica um tempo ali ainda. Saul começa a perseguir ele. E Davi não tenta tomar o trono. Davi tinha muita convicção: se Deus me ungiu, se Deus me chamou, se Deus me escolheu, é Deus quem vai me fazer herdar. Simples assim. E nós estamos falando aqui, gente, de um reinado importante. Era o rei da nação escolhida por Deus. E Davi não se importa com isso. Teve oportunidades de acabar com Saul. Teve oportunidades de matar Saul, mas não faz. Porque Davi sabia: eu não vou assumir um trono que Deus vai me dar fora do tempo. E aí, gente, vamos ser sinceras, principalmente nós mulheres. Às vezes a pastora na congregação lá não deu o cargo de regência. Gente, a irmã fica triste, magoada. E aí levanta uma outra regente, uma outra secretária, uma outra líder. E ao invés de juntar e apoiar porque é pelo reino, começa a fazer de tudo o trabalho da irmã dar errado. E aí nós vemos como Davi tem essa mentalidade, essa segurança, convicção, que quando Absalão fica ali por mais ou menos 4 anos ganhando o coração do povo, Absalão então reúne homens para ir lá tirar Davi do trono. E sabe o que Davi faz? Davi levanta e vai embora. Davi não bate o pé dizendo: não, eu sou o rei aqui, eu vou ficar. Não, Davi fala: deixa eu ir. E Davi diz: vamos embora. Se Deus, olha o que Davi fala: se Deus achar graça em me fazer voltar ao trono, Ele fará. Mas se Deus não quiser que eu volte, Ele não fará. E tudo bem. Sabe por quê, irmãs? Porque a questão não é estar no trono, estar numa cadeira ou estar em destaque. A grande questão é estar no centro da vontade de Deus. E às vezes você está almejando posições que Deus não tem para você. Aí vai ficando perdida, não se encontra, porque não é isso. Eu vi esses dias uma ministração da pastora Helena Raquel, não a dos Gideões. Quem assistiu a pregação da pastora nos Gideões? Pastora Helena Raquel. Ela é corajosa, é uma bênção. Quem não assistiu, vai lá, Gideões. Pastora Helena Raquel. Quando perguntam para o pastor Belchior: qual que é o pregador que o senhor mais admira e se inspira, né, no Brasil? Aí ele falou: pastor Helena Raquel. Aí alguém falou: não, mas dos homens, entre os homens. Não, pastor Helena Raquel. O que ela carrega é algo realmente sobrenatural. Uma querida mulher de Deus. Foi ali um grande suporte e apoio para nossa bispa, numa humildade assim gigantesca. E eu vi uma outra ministração dela que dizia assim, ela faz um encontro abençoado, e ela diz assim que algumas mulheres dizem que não tem o chamado para pregar. Alguém aqui, se você tiver coragem, você sente que você não tem o chamado para pregação? Levanta a mão bem alto assim. Irmãs, eu vou dizer para vocês também. Eu também. Mas sabe o que ela disse? Tá num cortezinho lá. Ela fala assim: todas nós fomos chamadas para pregar.
Nós só precisamos descobrir qual é o nosso púlpito. Porque quando fala de pregar, não, quero ser pregadora, a gente pensa, então eu preciso ter um microfone na mão, então eu preciso ter um púlpito aqui, aquela coisa toda. E não, nós temos que pregar, mas identificar qual é o púlpito que Jesus tem nos chamado. E há um tempo atrás eu falei, as irmãs que ficam mais perto de mim, elas sabem, eu já falei, gente, eu não sei, eu não tenho vontade de pregar. Falei, pastor, eu também não quero mais pregar, eu não quero. Eu quero abraçar, quero acolher. Eu falei, tem várias outras formas de pregar. E eu nem tinha visto essa mensagem ainda. Então eu e você temos um púlpito já. O trabalho na praça aqui, o trabalho missionário que a gente faz aqui na praça, ali, pastor Eurico, ah meu Deus, ali, aquele eu sei que é o meu púlpito. Tivemos o chá evangelístico sexta-feira no feriado, foi lindo. Quem participou? Ai gente, dá vontade de chorar só de lembrar. Eles fizeram um resumo, a mídia fez um resumo, a gente vai lançar no canal, lindo. Ali é um púlpito. Lá no seu serviço é um púlpito. Na escola existe um púlpito preparado para todas nós. Então não fica brigando por púlpitos que não é teu. Tem mais um púlpito aí que Jesus está levando a gente, né? Mas não vamos falar ainda não vamos dar spoiler. Em breve. Deus é muito bom. Então vamos lá. Eu não posso ficar saindo muito, porque depois para voltar já passou o efeito da Ritalina. Quem tem TDAH entende. O efeito vai baixando, aí já era. Mas vamos lá. Nesse momento, Absalão quer ganhar o coração do povo e ganha. E faz uma rebelião contra seu pai. Davi então vai embora e diz, vamos embora, não vou brigar. Se Deus deu, Deus pode trazer de volta. E se Deus não quiser, nós vamos seguindo dentro da vontade dele. E então, eu não vou me atentar nisso. O fato é que Absalão acaba morrendo. Existe uma guerra, existe um conflito. E Joabe acaba matando Absalão, embora Davi tenha pedido para não fazer, porque ele queria que trouxesse Absalão de volta. Esse não é o tema da mensagem, que é um tema para uma outra mensagem. Mas eu vejo, pastor Eurico, que Joabe é necessário. Porque Joabe é aquele tipo de obreiro, discípulo, que faz o que tem que ser feito. Porque Davi fala, traz Absalão vivo. E Joabe já estava por aqui com Absalão. Joabe já estava vendo o que Absalão estava fazendo. Traindo o pai, querendo usurpar um poder que não era dele. Davi fala, vai, mas traz vivo. A hora que ele vê Absalão pendurado na árvore, ele mata. Isso custou ficar um período fora da liderança do exército ali de Davi. Mas ele fez o que para ele precisava ser feito. Quem garante que a volta de Absalão ele não continuaria fazendo? Então Joabe é aquele que não está preocupado com o julgamento popular. Joabe, ele tem, claro, as suas pretensões, tem as suas vaidades. Mas se fosse nos dias de hoje, Joabe não estaria preocupado com o que falariam dele no Instagram. Ele ia dar a sua opinião, ele ia pregar, ele ia fazer com coragem, sem se preocupar com aplausos. Então Absalão morre. E aí fica uma instabilidade no reino. Fica aquela coisa assim, olha, se Absalão levantou, né? A gente também pode se mover aqui. Até que Davi volta para Jerusalém.
ele retorna para Jerusalém. Deus quer que ele volte. E quando ele está voltando, vai surgir um novo conflito. Sabe o quê? A tribo de Judá e as tribos de Israel querem disputar o rei. Mas não querem disputar só o rei porque querem se submeter. Querem disputar por interesses pessoais. Se você olhar a partir do capítulo 19, você vai entender como que esse conflito chega. Eles chegam para o povo de Judá e falam assim: peraí, por acaso vocês são dono do rei? Vocês são dono de Davi? Nós não temos parte nisso? Vocês estão nos excluindo desse privilégio de trazer o rei de volta? Enfim, por conta disso, um homem, capítulo 20, a partir do versículo 1. Levanta um homem, a Bíblia diz que então se achou ali por acaso, olha só, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: olha o que ele vai fazer: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Quando nós lemos o texto que vai dar referência de Seba, a Bíblia diz que ele era um homem de Belial. Olha só, um homem de Belial, por acaso, surfando a onda do momento, surfando a onda da instabilidade, da fragilidade do rei Davi, quer se aproveitar para usurpar o que não é dele. E muitos seguem. Judá fica, mas povo de Israel do norte seguem. Mas agora há pouco não estavam brigando para terem parte com o rei? E de repente já estão seguindo uma outra pessoa? Pior, Belial. Sabe o que significa filho de Belial? O significado, quando a Bíblia vai dizer que alguém é filho de Belial, a Bíblia vai dizer que Belial, ele vem do hebraico e significa que é algo sem valor, corrupto, perverso. É alguém que não se submete a nenhuma autoridade. Um filho de Belial é alguém que vive sem princípios, despreza o que é certo, age com rebeldia, não tem temor de Deus. É alguém que é governado pela própria vontade e não pela vontade de Deus. E quando a Bíblia vai usar essa expressão para falar de alguém, para pessoas, vai dizer que são pessoas que corrompem o ambiente, influenciam outros para o erro, criam intrigas, agem com dureza e perversidade. Não são só pessoas ruins, são agentes da desordem.
Seba, que muitos começam a seguir. O que a Bíblia está revelando é um caráter dele. E às vezes, se trouxermos para as nossas vidas, nós temos alguns Sebas. E não necessariamente é uma pessoa. Às vezes é um pensamento nosso rebelde, contrário à palavra de Deus. Pode ser um sentimento de orgulho, um sentimento de vaidade, de disputa. Um seba em nossas vidas pode ser uma resistência à correção. Ser filho de Belial é viver sem governo. E tudo que não é governado por Deus, guarde bem isso, tudo que não é governado por Deus é destrutivo. Então o que ele faz? Ele levanta um grito. Ele cria pessoas, ele influencia outras pessoas. E aí nós vemos aqui que quando Joabe vai atrás dele, porque ele sai correndo, ele passa por todas as tribos de Israel, até chegar nessa cidade, Joabe vai dizer, ele se levantou contra o rei. Ele se levantou contra a autoridade. E aqui, o rei Davi aqui, era a representação de Deus. Davi aqui era um homem segundo o coração de Deus. Aqui Davi não era um líder corrupto. Porque quando ele peca, quando ele erra, quando ele arma para deitar com Batseba, colocar Urias, o esposo dela, para morrer na guerra, Deus manda um profeta Natan. Eu já preguei sobre isso aqui, que nós precisamos ter profetas Natãs em nossas vidas, para nos repreender, para nos corrigir do erro. E Natan hoje para nós é o Espírito Santo, que vem com a gente nos confrontando. Então Davi, quando ouve a repreensão, quando ouve a correção, ele rasga, se arrepende. Ele não fica preocupado em perder o trono, ele não fica preocupado em perder a coroa, ele não fica preocupado em perder o status, ele não fica preocupado em perder o poder. Naquele momento Davi fala, Deus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo, eu errei, eu pequei, eu falhei. Pode levar coroa, pode levar trono, pode levar palácio, pode levar riqueza, leva tudo, mas só não leva, Deus, a tua presença. Este sim era um homem segundo o coração de Deus. Este sim era um homem ungido. Porque hoje é muito fácil, né? Com todo respeito, aqui nós temos homens de Deus, um pastor abençoado. Mas hoje, pastor Henrique, é muito fácil. A pessoa colocou um terninho, colocou uma gravata, colocou uma Bíblia na mão e está dizendo que é ungido. E aqui eu vou usar também uma parte da pregação da pastora Helena Raquel, que ela disse, realmente a Bíblia diz, não toque no ungido, não se levante contra o meu profeta. Ai daquele que tocar no ungido. Só que pedófilo não é ungido, líder corrupto não é ungido, adúltero não é ungido. Quem espanca a mulher pode vir, pode pregar, pode mover, mas se espanca a mulher, não é ungido. Pode ter todo um uniforme, toda uma farda, mas ser ungido de Deus é aquele que carrega o reino dentro, é aquele que submete ao governo e à autoridade de Cristo, é aquele que não quer usurpar o que Deus não deu. É aquele que está para servir as ovelhas, cuidar das ovelhas, não roubar as ovelhas do grande pastor que é Jesus. Fechando parênteses, vamos lá. Então Seba faz isso, coloca a vontade dele acima da ordem. Isso aqui é tão perigoso porque tem gente sem freio, desenfreada, que não mede as consequências. Irmãs, nós temos que ter cuidado com isso.
às vezes no ímpeto da gente responder e falar, e a gente gosta de falar, não é? Se nós buscarmos na memória, com certeza a maioria de nós em algum momento falou o que não devia na hora errada e se arrependeu. Eu já fiz, de verdade. E é tão ruim, não é? A gente fica, por que eu falei? A gente fica com, eu já fiquei com vergonha de mim. Falei, Jesus, por que eu falei? Não devia ter falado. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes, para defender a nossa vontade, para satisfazer o nosso ego, a gente vai tomando decisões, criando uma desordem sem medir consequências. Vamos ter cuidado. E Seba não está nem aí. Ele dá um grito e fala, ó, a gente não tem parte com Davi não, tá bom? Tô subindo, quem quer ir comigo? E eles vão. Atrás de quem? De um lado está um rei de Israel, segundo o coração de Deus. Do outro lado está um filho de Belial. Filho de Belial tem máscara. Filho de Belial engana muito fácil. Davi, ungido, escolhido, é sincero demais. Mostra suas fraquezas, expressa quem ele realmente é. O filho de Belial não. E por isso que muitas vezes vai levando pessoas, mas só vai atrás de filho de Belial quem tem interesse próprio. Quem pensa no reino permanece. E então, posso tirar o sapato só um pouquinho? Tô brincando, não vou tirar o sapato, vou pregar de sapato. Ai, obrigada. Vamos lá. Fiquei baixinha agora, né, gente? Olha. Tranquila. Era uma cidade organizada, estruturada, uma cidade de paz. Mas quando Seba, filho de Belial, entra na cidade, a cidade se torna um caos, uma desordem. As pessoas da cidade começam a sofrer consequências que elas não tinham culpa. O problema que está dentro da cidade, Seba, não começou ali, mas poderia destruir a cidade inteira. Sabe por quê? Eu falei que Joabe, às vezes é necessário, mas o perfil de Joabe também era um homem valente, sanguinário. Ele não estava nem aí, ele ia resolver. Ele matou o filho do rei, o rei pedindo para não matar. Agora tem Seba lá dentro da cidade. O que ele não vai fazer? Ele chega então com o exército, preste atenção. Ele chega com o exército nos muros, nós lemos isso. E eles levantam uma tranqueira contra a cidade. E eles começam a bater no muro para derrubar. E o muro da cidade era a sua defesa. As cidades, hoje não, hoje a gente tem acesso, a gente tem os limites de município, né? Então você consegue passar. Nesta época aqui, para as cidades serem fortificadas e protegidas, eram construídos muros. Lembra quando vão fazer reconstrução do templo? Eles reedificam o templo, mas depois edificam os muros. Porque o muro é a proteção, o muro é a defesa, o muro está ali para proteger de inimigos. E naquele momento, o muro daquela cidade, que não tinha nada a ver com Seba, começa a ser atacado. Uma
uma cidade inteira sofrendo por causa de um homem corrupto lá dentro. Não sei como, mas ele conseguiu entrar. E quando esse homem mau, filho de Belial e corrupto, entra na cidade, ela começa a sofrer, ter crises, desordem. Mas naquela cidade, a Bíblia diz que tinha uma mulher corajosa, que também não estava preocupada com os likes na internet, nem com os comentários positivos. Quando o muro começa a chacoalhar, quando começam a bater, tinha com certeza homens dentro da cidade, valentes também. Agora me diz uma coisa, aquela mulher provocou aquele problema? Ela não tinha causado a desordem, mas ela assume uma responsabilidade. Eu acredito que ela comece a olhar o olhar de pavor dos moradores da cidade. Ela devia olhar dizendo: peraí, isso nunca foi desse jeito. Era diferente, era tranquilo, era paz, organizado, estruturado. Agora as nossas crianças estão com os olhares assustados, arregalados. As mulheres estão com medo, os homens, está todo mundo perdido, sem saber o que fazer, porque lá do outro lado está Joabe com espada, com um exército, que eles querem derrubar o muro. E mais, eles não iam entrar só para pegar seba. Quando o exército entrava dizimando, acabando com os moradores. Não é só seba que seria morto, toda a cidade iria sofrer. E aquela mulher está olhando a cena. E a apatia, gente. Eu não sei, porque não tem registro, quase não tem registro. Porque o que a gente fala? Vai orar por ele. Só que morta não vai orar. Aí morre, perde a vida, deixa filhos, deixa trauma. Por que isso? A gente vai falar: ai, não vou entrar nisso aí. Não, isso aí é um problema. Não, o problema não é meu, não. Essa mulher não. E por isso que a Bíblia diz bem clara: então, uma mulher sábia, não era qualquer mulher, era sábia, gritou de dentro da cidade. Ela chama Joabe, ela assume a responsabilidade. Não foi ela que começa o problema, mas ela assume a responsabilidade para resolver o problema. Não tem nada a ver com ela, mas ela se posiciona para trazer livramento. Você pode passar pelas ruas, encontrar pessoas e dizer: está sofrendo, mas não é problema meu. Ou você pode pensar: se Deus me permitiu ver, saber, eu preciso fazer alguma coisa. A apatia no reino é algo muito perigoso. O diabo quer justamente isso, que a gente seja apático em tudo, só esperando cair do céu, sem fazer nada. Essa mulher então diz assim: você vai destruir uma cidade que é mãe em Israel? Você vai destruir os moradores? Olha o que diz o versículo 19. Olha o que ela vai dizer, gente. Põe na tela.
Versículo 19, eu vou ler aqui, capítulo 20 de 2 Samuel, versículo 19. Olha o que ela fala. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel, por que devorarias a herança do Senhor? A Bíblia descreve ela como uma mulher sábia. E ela se levanta e fala: ó, eu sou uma das pacíficas, viu? O que é ser pacífico? Procurar a paz, manter a paz. Mas ser pacífica não é ser apática. E às vezes, a única forma de preservar a paz é destruir aquilo que ameaça. É incoerente, pacífica, como assim? Porque nós vamos ver o que ela faz. O que ela faz, gente? E aí Joabe diz para ela: não é isso não. Você está enganada. Eu não quero destruir a cidade. Só que tem um homem aí dentro que está causando essa desordem. Existe um homem que entrou na cidade, que alguém deu uma brecha, que alguém não vigiou e ele entrou. E porque ele entrou, é que esta desordem está acontecendo. E quem é este homem? Este homem é o que traiu o rei, é o que rompeu a aliança, é o que rejeitou um governo, é um homem que está influenciando um povo que Deus estabeleceu. E aqui não é só questão política, é questão espiritual. E quantos Sebas hoje têm traído o rei? Nós vemos pessoas traindo o rei e a gente deixando ficar na cidade, deixando a desordem, o desespero. E aqui eu não estou falando de um rei, um reinado terreno, não. Aqui eu estou dizendo que tem pessoas que desprezam o governo e a autoridade do Rei eterno, Jesus, que querem colocar a sua vontade acima da vontade do Rei, traem o reino. E traição não necessariamente precisa ser com espada. Tem traições ao rei que são feitas através de discurso. Domínio. E nós também às vezes traímos o rei. Nós traímos o rei quando eu preguei isso domingo passado. Queremos o reino sem o governo do rei. Queremos a posição sem a submissão à vontade do rei. Queremos influência a todo custo sem o caráter do rei. Queremos autoridade. Queremos mandar e desmandar sem obediência à vontade do rei. E aqui é pesado, mas eu vou dizer, e é uma vacina para nós, ou um confronto, um conserto. Mas hoje, no meio do corpo, às vezes existem Sebas dentro, travestidos de líderes, pastores, influenciadores, vozes espirituais
mas no coração carregam o mesmo espírito de Seba. Como assim? Querem usurpar o que pertence ao rei. Quer dominar as ovelhas que são do rei. Como identificar se eu e você ou alguém tem o espírito de Seba? O espírito de Seba, ele divide em vez de unir. Espírito de Seba dentro da igreja rouba a glória que é do rei. Se posiciona com autoridade acima da autoridade do rei. Espírito de Seba manipula pessoas. Espírito de Seba cria seguidores, mas não cria discípulos. Porque se você vem à igreja por causa do pastor Belchior, por causa da pastora Rafaela, é muito bom ser respeitado. A gente quer que as pessoas gostem da gente, não é? Mas se você vem à igreja por causa de qualquer homem, tá errado, é espírito de Seba. Nós como líderes, todos que estão aqui líderes, posições de liderança, preste atenção. Não queira usurpar aquilo que é do rei. Todo cargo de liderança, pastoreio e autoridade, nisso aqui que chama igreja, tem um dono. As ovelhas não são nossas, o povo não é nosso. Nós estamos aqui para servir e cuidar. Quem tenta manipular pessoas tem espírito de Seba, e espírito de Seba é espírito de Belial. Se um dia eu ficasse doida, irmãs, e quisesse começar a manipular vocês, escapa por tua vida, tá? Se eu ficar doido um dia, vai embora, não fica, não me segue. Segue Jesus. Mas vamos lá. O espírito de Seba parece liderança, mas é uma busca de vaidade e poder disfarçada. Vamos lá. Estamos caminhando para o final. Mais alguns minutinhos. O que pertence ao rei que Sebas de hoje querem tirar, e nós também? Tudo pertence ao rei: a igreja, as pessoas, os dons, a influência, a glória. Nada é nosso, tudo é dele. Já vou para o final para a gente encerrar. Então Joabe diz para ela: é por causa de um homem que tudo isso está acontecendo. É por causa de um homem aí dentro que os muros estão sendo atacados. É por causa desse homem que vocês estão mantendo aí dentro que está tudo desorganizado. Eu não quero matar, não quero entrar na cidade. Eu só quero Seba. Aí ele diz: se vocês tirarem Seba daí, eu vou embora. Se vocês tirarem Seba de dentro da cidade, o muro não vai ser mais atacado. Tira Seba, que a paz volta. Tira Seba, que a ordem volta. Tira Seba, que tudo volta a ser estruturado. Arranca Seba, que vocês vão voltar a ter paz. Mas este Seba que está aí, usurpador, corrupto, está trazendo desordem. É por causa dele. Enquanto você manter Seba na tua cidade, a tua cidade será atacada. Versículo 21. Olha só. A coisa não é assim. Porém um só
homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. E a gente já fez o paralelo aqui com o reinado de Cristo. Ele diz: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. Quem diz isso? Uma mulher sábia, fiel e pacífica. Uma mulher pacífica está dizendo: fica tranquilo, eu vou jogar a cabeça dele. Agora olha que interessante, missionária Lúcia. Joabe está falando com ela ali: me dá Seba. Na mesma hora ela diz: tá bom, na hora. Ela não diz para ele: espera um pouquinho que eu vou consultar o povo. Espera um pouquinho que eu vou me reunir ali para ver o que as mulheres acham, o que os homens acham. Espera um pouquinho porque eu preciso pensar. Não. Ela já estava envolvida, ela já tinha assumido a responsabilidade. E quando ele diz me dá, ela fala: fica tranquilo, você vai ter a cabeça dele. Posicionamento, coragem. Versículo 22. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, cortaram a cabeça de Seba e lançaram a Joabe para fora do muro. Sai daqui. Eles pegam a cabeça do filho de Belial, eles pegam a cabeça daquilo que está trazendo transtorno, problema, desordem, arranca a cabeça e joga. E então ele toca a buzina, se retira da cidade, e a cidade volta a ter paz. Enquanto nós estivermos acomodando Sebas, a nossa cidade estará em desordem. Eu não estou pregando aqui, pelo amor de Deus, irmã, para ninguém sair forte na cabeça. Se tem algum marido aqui, vai esconder as facas em casa. Sangue de Cristo tem poder. Não é isso. Isso era uma metodologia da época. A palavra de hoje à noite é sobre posicionamento, sobre estar na brecha, sobre escolha, sobre decisão. Nessa noite, todos nós que aqui estamos, temos algumas cidades que estão sendo atacadas. Quais cidades? Eu vou falar aqui algumas cidades e talvez você se identifique com alguma delas. Alguns Sebas podem ter entrado na sua cidade, sendo a sua família, sendo o seu casamento, seus filhos, seus negócios, o seu chamado, a sua vida com Deus, a nossa salvação. Por que sentimos aquele medo, aquela angústia? E às vezes a gente olha e fala: meu Deus, mas está tudo fora do lugar. Meu Deus, está tudo desorganizado. Antes estava tranquilo, tinha paz, agora está um verdadeiro caos. E às vezes é porque nós estamos mantendo Seba dentro. Nessa noite eu creio
que o Espírito Santo vai revelar a cada um de nós aqui qual é o Seba, ou quais são os Sebas que estão em nossas cidades causando desordem. Porque o primeiro ponto é identificar quem é que está causando e aonde está. Tem mulheres que estão aqui que parece que a mente não para. Você tem crise de pânico, você tem medo, sente palpitação, aquela angústia, um desespero do nada. É um Seba na mente. Entrou ali. E você precisa se posicionar para cortar a cabeça dele. E quando fala de cortar a cabeça, é de cortar realmente o domínio, aquilo que domina. Identificar o que faz com que Seba entre na sua cidade. Irmã, pelo amor de Deus, se você é daquelas que adora ficar assistindo um jornalzinho de tragédia, para com isso. Não assiste. Para que você quer saber quantos morreram um dia, quantos foram assassinados? Para com isso. Quando a gente faz isso, a gente está abrindo brecha para Seba entrar nas nossas emoções, na nossa mente e nos deixar apavorada. Aí fica com medo de tudo mesmo. Você tem que preservar o muro, porque o muro é a defesa. Seba pode ter entrado no casamento. E aí, o casamento tá ruim, tá difícil. E você tá o quê? Apática. Apática. Tá assim, tudo bem, deixa. Resolve, vai, deixa. Não, não é assim. Não faça isso. Se Seba entrou no casamento, essa noite você precisa se posicionar, identificar qual que é o real problema e lutar contra isso. E volto a dizer agora, não estou falando, se você é agredida, você pode, vai e denuncia. Se é agredida, eu apanho, vai embora, procura a delegacia, denuncia, vai para um lugar seguro. Agora, pastora, não sei, acabou o amor, caiu na rotina. Gente, identifique. Mulheres que vão vendo os filhos ali se afastando, se envolvendo. E não é só orar não. Ora, mas se posicione. Essa mulher sábia não fala assim: peraí, Joabe, nós vamos agora levantar um clamor para Seba sair. Ela fala: não, eu sou pacífica, mas é o seguinte, tem um ditado que fala, como que é? Eu pago um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Eu sou pacífica, mas quando fala sobre ameaça da minha cidade, eu sou pacífica, mas quando querem ameaçar os meus filhos, eu sou pacífica, mas quando Seba quiser se intrometer no meu casamento, eu sou pacífica, mas quando Seba quiser mexer com o meu ministério, eu sou pacífica, mas quando Seba quer mexer, influenciar na minha comunhão com Deus, aí não tem conversa, aí é cortar a cabeça mesmo. Uma cidade inteira quase foi destruída, porque decidiram tolerar um homem que não se submetia ao governo do rei. Eles então usam a espada. Eles pegam a espada e falam: quer saber? Eu vou cortar a cabeça desse Seba hoje, com essa espada. Com essa espada, Seba não sobrevive.
com essa espada, Seba já não fica mais na cidade. Com essa espada eu fico gigante. Com essa espada a gente fica corajosa. Com essa espada a gente vai para a guerra. Os dias de Seba estão contados no seu território. Quando você se decidir levantar com coragem, ousadia, com aquilo que Jesus colocou sobre você, para orar sim, mas para usar a espada. Nessa espada tem um manual de estratégias de guerra, do começo ao fim. Com essa espada você livra seu casamento de Seba. Com essa espada você livra seu filho, você livra o seu chamado, você livra o seu ministério. Com essa espada você livra o seu negócio. Com essa espada você livra a sua mente de Seba. Com essa espada você corta a cabeça de Seba, para ele não habitar mais nas suas emoções, para ele não habitar mais nos seus sentimentos. Essa noite Jesus está nos convocando para pegar a espada, se posicionar e dizer: Seba, a partir de hoje você não habita mais no meu território. O que está dentro da sua cidade que não deveria estar? Quem está sentando na sua mesa que não deveria sentar? Que comportamento nós estamos tendo que nós não deveríamos ter? O que nós estamos falando que não deveríamos falar? O que nós estamos tolerando? Nós não podemos poupar Seba às custas da destruição da nossa cidade. Tem gente perdendo casamento, perdendo família, perdendo relacionamento com filhos, porque estão tolerando Seba. Tem gente que está perdendo o ministério, porque tolerou Seba, porque preferiu falar: não vou entrar nisso, deixa ele aqui na cidade. Quando a gente vai ali na rua pregar, o que tem de pessoas que eram pregadores, missionários, mas um dia Seba entrou. Para de tolerar Seba. Pastor, eu sinto uma tristeza tão profunda, sem motivo, eu quero chorar sem motivo. Para de tolerar Seba. Continua orando, mas vai ao médico, vai no psicólogo, faz exames, vê a vitamina. Até quando você vai ficar com essa depressão e falando: não, depressão não é coisa de crente? Gente, depressão é uma doença como qualquer outra. Para de tolerar, se liberta disso. Sabe o que é isso? É Seba na tua cabeça dizendo: não, continua orando que uma hora eu saio. Tem coisa que sai na oração e tem coisa que sai com Jesus usando os médicos. Para com isso. Se você quebrar o pé, você vai ficar orando até o osso colar? Não vai. Vai na hora pro ortopedista, não vai? E por que quando a gente está com um probleminha ali, as ideias um pouco abaladas, não vai também? Para de... Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, irmã, não tolera mais essa tristeza, esse choro sem motivo, essa depressão, esse desânimo. Às vezes o desânimo, irmã, é só falta de vitamina, é falta de ferro, é anemia, sabia? É baixa imunidade. Para de tolerar Seba na tua saúde hoje, em nome de Jesus, minha irmã. Você vai sair daqui deste culto, e se você não marca check-up, você vai marcar check-up. Você vai se cuidar, porque Jesus precisa de você de pé, com saúde, para lutar pelo reino. Podem vir louvar?
O que precisa ser jogado pelo muro? Talvez tenha alguns números de telefone na sua agenda que você tem que jogar pelo muro hoje, porque isso está te adoecendo. Mal começa o teu dia e já começa a mandar um monte de mensagem para deixar você angustiada, para infernizar a tua vida. Isso é seba que está ali. Deleta, irmã, bloqueia, apaga o número. Tem sebas disfarçados de amigos. Joga pelo muro. O que precisamos jogar fora? Todos nós nos enquadramos em alguma coisa: comodismo, conformismo, mentiras, vaidade, orgulho, egoísmo, preguiça. E às vezes não é, como eu falei, às vezes é só falta de vitamina. Isso, imunidade baixa. Gente, quem me conhece sabe, eu não paro, eu sou acelerada, de verdade, ligada no 220. Semana passada, em menos de 7 dias, eu fui ao hospital 2 vezes. E acreditem, por conta própria. Eu decidi, porque eu não vou, também não vou. Então quando eu falo, eu vou ao médico, meu Deus, o pastor fala, tá morrendo. Imunidade baixa. Dormindo no chão, porque não tinha posição de dor no corpo. Aí tô ali carregando seba. Ai, vou ficar com essa dor 1 semana. Falei, quer saber? Ah não, vou jogar pelo muro. Vai embora, eu vou me cuidar. Tem que tomar 420 vitaminas, mas vamos cortar a cabeça, jogar pelo muro, para estar de pé, vivendo o reino. Jogar para fora do muro pecados escondidos, conversinhas no WhatsApp. Cuidado com as conversinhas no WhatsApp. Amizades, vigia. Fofoca, más influências, ambientes que enfraquecem sua fé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e que você ore de verdade, pedindo para o Espírito Santo te mostrar o que é que está dentro desta sua cidade que está causando todo esse transtorno. Talvez seja seu próprio sentimento. Você não pode proteger, você não consegue proteger a sua cidade tentando preservar aquilo que está destruindo ela. Você não pode querer ter uma comunhão com Deus saudável se você não consegue lutar com o desânimo, a falta de prioridade para buscá-lo. O problema de nós sermos neutros diante da guerra contra a seba é escolher perder a cidade toda. O que está em jogo aqui, gente, não é um espaço da cidade. A consequência de ficar tolerando seba é perder a cidade. Falta de tempo, agenda cheia, agenda lotada, sem saber falar não para as coisas. Não, corta isso hoje. E às vezes o problema não está fora dos muros, está dentro. E enquanto nós não decidirmos jogar fora, o inimigo continuará tendo acesso. Decida hoje o que precisa sair para a sua cidade permanecer. Fale com Jesus agora. Que
revestir de autoridade e ousadia. Que ataque é capaz. Esse é um momento profético. De fazer olhar atrás. Você vai sentir uma virtude como nunca sentiu. Um bem-estar. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma guerra de aliança, realiza em gratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de Se coloque em pé adorando a Jesus. libera a palavra, profetiza sem parar. Senhor Jesus, estamos diante de Ti nesse momento, debaixo da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a nos posicionarmos para proteger a nossa cidade. Senhor Jesus, se formos apáticos, se formos neutros diante dos sebas que surgem pelo caminho, nós colocamos em risco uma cidade inteira que pertence a Ti. Senhor, por falta de vigilância, muitas vezes deixamos seba entrar. E aí o nosso coração, as nossas emoções começam a ficar tão abaladas, Jesus. E achamos que às vezes o problema é externo, é fora. E na verdade é dentro. É porque toleramos aquilo que deveríamos expulsar. É porque toleramos aquilo que deveríamos jogar fora, Jesus. E aí seba vai entrando, tomando espaço, criando desordem, criando medo, criando angústia, desânimo, Jesus. Nos fazendo duvidar das Tuas promessas, da Tua palavra, Jesus. Nos fazendo duvidar de quem somos. E nós temos culpa nisso. Porque não fazemos o que deveríamos fazer. Porque não agimos com sabedoria. Porque não nos posicionamos. Porque não temos a coragem de enfrentar, de pagar o preço, de se colocar na brecha. Nos ajude a entender, Espírito Santo, que o Senhor entregou a cada um de nós cidades
nas suas emoções, na sua saúde, no seu ministério, no teu chamado, no teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Se levante como aquela mulher sábia, se levante como uma mulher pacífica, mas uma mulher pacífica que não abre mão da espada, uma mulher pacífica que se apega à espada e que, se for preciso, entra na guerra, custe o que custar, para defender cidades, trazer livramento para pessoas. Faça como aquela mulher. Quando ela vê a cidade, o muro ali sendo atacado, ela vai entender por que está sendo atacado. E quando ela descobre, ela fala: opa, é você? E talvez ela nem percebesse que toda a desordem era por causa dele. Gente, essa mulher é incrível. Imagina ela chegando para aquele homem dizendo: olha, é o seguinte, a minha cidade era uma cidade tranquila. Nós acordávamos e dormíamos em paz. Nós não tínhamos nenhum problema emocional. Nossas crianças corriam aqui tranquilamente, felizes da vida. Todo mundo estava andando com um sorriso no rosto, uma paz. Era tão diferente antes, até você chegar. Quando você chegou, Seba, quando você entrou na cidade, sem ser convidado, você começou a colocar tudo em desordem. E agora tem gente lá no muro, um exército, atacando o muro da minha cidade. Entre poupar e tolerar você, eu estou conjecturando, tá? Talvez ela dissesse: eu não vou tolerar você aqui às custas da destruição da minha cidade. Então, Seba, eu não sei como você entrou, eu não sei quando você entrou, eu só sei que a partir de hoje a tua cabeça é cortada. Você não tem mais influência na minha cidade. A partir de hoje, Seba, você não causa mais desordem na minha cidade. Você não abala mais as minhas emoções. Você não me coloca mais numa cama com uma depressão. Porque a partir de hoje, Seba, eu pego a espada, corto a tua cabeça e te jogo pra fora do muro. Se posicione com autoridade debaixo do sangue de Jesus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Defenda a tua casa, defenda a tua família, Nunca pare defenda o teu casamento, defenda o ministério, tempos de guerra. defenda o rebanho que Jesus te confiou. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você pode pegar a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, levanta bem alto.
Itaú para poder ouvir elas. Nós vamos encerrar, pedir o pastor Eurico que vem aqui, já dá bênção apostólica, tá, pastor? Deus abençoe vocês. Levanta bem a sua espada e diga assim: pacífica sim, mas preparada para a guerra. Pacífica sim, mas posicionada para defender a minha cidade. Pacífica sim, mas cheia de ousadia, coragem e autoridade